verso 26 e 27, que nos diz assim a palavra do Senhor. Aí ele disse, Deus disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, e se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Ele. Ele os criou homem e mulher. O Senhor Deus, Ele criou. Pode sentar, irmãos. Em nome de Jesus. O Senhor Deus, Ele criou toda a terra. E Ele criou também os seres humanos. O Senhor Deus, depois que Ele preparou toda a terra, que Ele viu que a terra era boa, que tudo aquilo que Ele tinha feito era bom, Ele também criou o homem, o ser humano, homem e mulher. Outras traduções dizem macho e fêmea o Senhor os criou. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam ali juntos em comunhão, criando você e eu, criando o nosso espírito, criando a alma vivente, dando essência àquilo que Ele queria para se relacionar. Nós somos a imagem do Senhor, nós somos a semelhança do Senhor. Deus, Ele não fez cada um de nós de maneira qualquer. Não. O Senhor, quando Ele fez a mim e a você, Ele pensou em cada detalhe. Ele desejou que nós tivéssemos a essência do céu em nós. E assim Deus fez o homem e a mulher. E no capítulo 2 nos diz que o Senhor desceu sobre a terra e Ele pegou com as suas próprias mãos e Ele fez um boneco. E ali Ele soprou esse espírito sobre aquele boneco. E aquele boneco passou a ter alma vivente, a ser um corpo, assim como nós somos. Então, quando você olha para o seu irmão, quando você olha para a sua irmã, você está vendo a essência de Deus. Aleluia. Você está vendo a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Então ame o seu irmão, não rejeite o seu irmão, porque ele é a imagem do Senhor na terra. E Deus, Ele fez o homem. E quando Ele viu que o homem estava dando nome aos animais, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. E Ele falou, vou fazer para o homem uma adjuntora. Lembra que no capítulo 1 Deus tinha feito fêmea e macho e fêmea, homem e mulher? Em Adão Ele colocou o macho. Então Ele precisava e desejava querer fazer a fêmea. E assim Ele fez adormecer. E assim Ele fez adormecer e Ele tirou da costela do homem a mulher, a sua adjuntora, a sua companheira, aquela que andaria junto com Ele. Mas nós vemos, e quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que Deus criou o homem e a mulher, criou o ser humano e colocou eles no jardim para cuidar e para zelar daquele lugar. Mas existiu um que não estava satisfeito com aquela criação, que não estava satisfeito com aquilo que Deus tinha feito. E ele traçou maneiras de corromper, de destruir a perfeição que Deus fez. Talvez, conjecturando aqui, no coração de Lúcifer, ele pensou que Deus, na hora que visse a criação dele, a semelhança dele, aquilo que ele fez com as próprias mãos, errar o alvo e desonrar a Deus, talvez ele pensou que Deus faria com aquele homem, com aquela mulher, o mesmo que fez com ele, abandonaria, jogaria fora. Mas não é assim. Não é assim. E não foi assim. Então, se eu posso dar um tema para essa mensagem hoje, a mensagem é: eu sou. Bata no seu peito e diga: eu sou. Eu sou. Plano de
Deus. Planos de Deus. Cada um de nós somos planos de Deus. Aleluia. E não importa aquilo que o inimigo tenha feito, o Senhor sempre, sempre, sempre vai buscar maneiras de nos encontrar, de nos trazer de volta, de nos colocar no centro do querer e da vontade dele. Nós vemos Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. Em toda a Bíblia são os únicos 2 capítulos onde Deus tem interação completa com o homem, com o ser humano. A partir do capítulo 3 já nos conta que a serpente começou a conversar com Eva e a falar para ela aquilo que Deus falou para você. É assim? Não, mas não é assim. Deus, ele não quer que você coma dessa fruta, dessa árvore, porque você vai ser como Deus. E no verso 6 do capítulo 3 de Gênesis, nos diz que Eva comeu a fruta e entregou para o seu marido. E ali os olhos deles foram abertos. No verso 7, diz que após a desobediência, os olhos deles se abriram e eles conheceram, eles tiveram entendimento do mal, do pecado. Sabe, o pecado, ele sempre traz consequência. E quando nós vemos a palavra do Senhor, nós vemos de cara que a consequência veio sobre toda a humanidade. Então no verso 8, depois deles terem entendimento do mal e do pecado, eles ouviram Deus andando no jardim, como Deus fazia todos os dias. E eles correram e se esconderam de Deus. Aqui nós já vamos ver a consequência da desobediência. No verso 9 diz que Deus chamou por Adão. E no verso 10 diz que Adão ouviu a voz de Deus e teve medo. Quando o pecado ele entra na minha e na sua vida, a primeira coisa que ele faz é nos afastar do Senhor. É ele colocar no nosso coração medo, vergonha, culpa. Tudo para nos fazer ficar longe do Senhor. E assim Adão fez. Assim Eva fez. Eles se afastaram de Deus, eles se esconderam de Deus e eles tiveram medo de Deus. Sabe, o pecado ele causa o afastamento. Ele revela o medo. Porque esse é um sentimento que veio na vida do ser humano através do pecado. E a partir de Adão e Eva, todos nós nascemos com o DNA do pecado. Todos nós já nascemos com uma inclinação para o medo, para o afastamento. Antes da queda, antes da desobediência que trouxe também o pecado, o homem, ele era conexão direta com Deus. Ele tinha conexão direta com Deus. Ele andava com Deus, ele via Deus. Deus todos os dias vinha conversar com ele, vinha se apresentar com ele, vinha conversar com ele. E a partir do momento que a desobediência, que o pecado entrou, houve esse rompimento, esse afastamento. E o inimigo, ele ficou feliz, ele ficou contente, porque ele conseguiu, aos olhos dele, fazer com que Deus se aborrecesse, se decepcionasse com a criação a qual ele fez com as próprias mãos. E desde que nós começamos a nascer, nós nascemos com esse DNA, nós nascemos com esse pecado dentro de nós. O pecado, ele nos separa de Deus. Isaías 59, verso 2 nos diz assim: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Sabe, a partir do momento que Satanás conseguiu induzir a raça humana, todo tipo de pecado, todo tipo de miséria começou a existir sobre a face da terra. E é isso que nós vemos no mundo. Porque através da desobediência, Adão
e aceitou Satanás como seu Senhor. Ele começou a desobedecer, ele começou a fazer aquilo que entristecia ao Senhor, aquele que o criou. Porque ou nós andamos de frente com Deus, em obediência ao Senhor, ou nós viramos as costas para Deus. Não tem como você estar na metade do caminho. O meio não existe. Então, quando Satanás conseguiu enredar o ser humano e trouxe o pecado, ele trouxe também toda espécie de mentira, assassinatos, traições, rebeldia, trapaças. Ele trouxe a soberba sobre a vida do homem. Ele trouxe a luxúria, ele trouxe a gula, ele trouxe a preguiça, ele trouxe a inveja, ele trouxe a ira, ele trouxe a desobediência, ele trouxe a bebedeira, ele trouxe doenças tais, como o nosso pastor orou aqui: câncer, problema no rim, problema na voz, problema na cabeça, problema no corpo, problema na alma, prisões que nos prendem longe do Senhor, que nos agarram e que nos fazem viver uma vida medíocre, miserável, afastados da presença do Senhor. Veio a bebedeira. Quantas pessoas que só se sentem felizes quando bebem, só se sentem satisfeitas, realizadas quando bebem. Quantas pessoas cheias de doença que você olha e você fala assim: meu Deus, vou procurar na medicina, que doença é essa? E a medicina fala: nós não sabemos o que é. Então, como nós não sabemos o que é, nós damos o nome de virose, nós damos o nome disso, o nome daquilo, porque na realidade nós não sabemos o que é. Nós também, como ciência, estamos desenganados. Tamanhas são a destruição que o inimigo lançou sobre este mundo por causa da desobediência, por causa do pecado. Nós vemos pessoas destruídas, famílias destruídas, pessoas abandonadas. Quantas crianças nós vemos que ao nascer são jogadas fora, são assassinadas, são abandonadas, são deixadas em sacolas de lixo. Quantas pessoas nós conhecemos que nasceram e cresceram de lar em lar, sendo cuidados por um e por outro, mas dentro delas sempre teve o sentimento de rejeição, de abandono, plantado lá no ventre e confirmado e reforçado quando essa criança nasceu. Prisões, pessoas aprisionadas em todo tipo de vício, pessoas aprisionadas em jogos, em bebedeira, em pornografia, em mentira, em roubo, todo tipo de entretenimento elas buscam para poder saciar a sua fome, para poder saciar a sua sede, para poder saciar o vazio da sua alma, a tristeza que existe dentro de você. E muitas vezes você deita chorando, você acorda no meio da madrugada chorando, e você não sabe o porquê desse vazio, dessa dor, dessa tristeza, dessa falta que existe em você. Essa falta, ela foi causada por causa da desobediência. Ela foi causada por causa do pecado. E nós, como seres humanos, que nascemos com esse DNA pecador, nós estamos buscando preencher a nossa alma, preencher esse vazio que existe dentro de nós. Mas quantas vezes, ao buscar preencher esses vazios, nós ficamos mais destruídos, nós ficamos mais para baixo, nós ficamos mais desmoralizados diante da nossa família, diante da sociedade, diante daquelas pessoas que olham para a gente e falam: uau, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite
não para dar menção a tudo aquilo que o inimigo fez na nossa vida. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer aquilo que Ele pode fazer, restaurar, transformar e reconstruir na minha e na sua vida. Sabe esse vazio que existe dentro de você? E que você procura com toda a sua força preencher? Existe dentro de cada ser humano um vazio do tamanho exato de Deus, do tamanho exato do Espírito Santo. Porque é o lugar onde Ele deve estar e é o lugar onde Ele deve governar. Dentro do seu coração não tem que estar os vícios. Dentro do seu coração não tem que estar o seu esposo, não tem que estar a sua esposa, não tem que estar o seu filho governando o seu coração. Tem que estar o Espírito Santo de Deus. Porque somente Ele vai te preencher, vai te completar, vai arrancar esse vazio. E todas as pessoas que o Senhor colocar do seu lado vão ser felizes junto com você, vão crescer junto com você, vão ser curadas junto com você, vão ser renovadas junto com você, vão ser levadas para perto da presença de Deus junto com você. Só o Senhor tem poder para fazer essas coisas. Ninguém no mundo tem poder para fazer essas coisas. A palavra do Senhor nos diz em Romanos que por um homem entrou o pecado, mas também por um homem justo, fiel, sem pecado, sem mancha, que não desobedeceu, que não abriu a sua boca para murmurar. Por Ele nós fomos sarados, nós fomos reconectados, nós podemos ser plenos. É no Senhor, aleluia. Para resolver a nossa grande perdição, Deus apresentou uma enorme salvação. E você sabe por que Deus apresentou essa salvação? Aleluia. Porque você é muito importante para Deus. Oh, glória. Porque a palavra do Senhor nos diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro para Deus, para aquele que te criou, para aquele que te formou, para aquele que te ama. Você não acredita no que eu estou falando, não? Olha o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 3, verso 16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus que trouxe salvação, remissão dos nossos pecados. É o amor de Deus que quebrou, que rasgou, que jogou longe todas as artimanhas de Satanás, reconectando a nossa vida ao Senhor. Reconectando, Ele tem o poder. Ele tem o poder. Lucas nos diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Como que Jesus veio salvar? Como que Ele veio buscar o que se havia perdido? Ele veio através de um processo na terra. Jesus Cristo, Ele veio nascido de mulher, mas não de pecado. Lembra que eu falei que toda a raça humana nasceu com DNA corrompido por causa do pecado? Porque todos vieram da linhagem de Adão e de Eva. Jesus não. O nosso Salvador não. O nosso Redentor não. Aquele que pode fazer novas coisas na nossa vida não. Ele encontrou aqui sobre a terra uma virgem, uma jovem, e desceu sobre ela o poder do Espírito, o poder do Espírito Santo de Deus, aquele mesmo poder que junto com Deus fez o ser humano, amou o ser humano, desejou o ser humano, teve comunhão com o ser humano, e que ainda luta todos os dias para que eu e você voltemos a olhar para Ele. Ele, o autor da nossa fé, o autor da nossa redenção.
sua vida. O Senhor, Ele sofreu. Ele nasceu de uma virgem. Ele foi criado como uma criança, como Asaf. Ele foi criado como Mateus, que está ali amamentando na mãe. Ele cresceu e passou por todos os processos nessa vida, mas ele em momento nenhum se corrompeu. Mesmo sendo carne, mesmo sendo 100% homem, ele era 100% Deus, fiel. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Amava todas as pessoas, não rejeitava ninguém. Ele cumpriu toda a lei judaica. Ele cumpriu todos os mandamentos. Você sabe quando houve a transformação da água em vinho? Maria chegou para Jesus e falou assim: acabou o vinho da festa. E Jesus virou para ela e falou assim: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegado o meu tempo. Mas você lembra que lá no mandamento, em um dos 10 mandamentos está escrito: honra teu pai e a tua mãe? Jesus Cristo, Ele cumpriu toda a escritura, Ele cumpriu todo o mandamento. Por isso que Ele é apto, por isso que Ele é capaz de nos levar de volta para esse lugar da essência do Senhor. Glória a Jesus. Jesus Cristo, Ele veio, Ele cumpriu um processo. Ele foi rejeitado, Ele foi traído. Lembra todas as consequências que veio através da desobediência? Jesus passou. Por mim e por você. Por amor. Porque Ele não quer que a sua alma se perca. Porque Ele tem um plano na sua vida. Porque Ele deseja fazer na sua vida algo muito maior do que aquilo que você tem vivido até aqui. Porque Ele pagou um alto preço por você. Jesus, Ele foi traído. Jesus, Ele foi chicoteado. Jesus, Ele foi cuspido. Jesus, Ele foi zombado. Jesus, Ele foi abandonado. Jesus, Ele sofreu todo tipo de escárnio por mim e por você, por amor. Deus, quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas que você possa imaginar e que você não tem palavras para descrever. Você olha para o céu, foi Deus que fez. E sabe o que a palavra diz? Que o céu é o estrado, é o tapete onde Deus coloca os pés dele. E Ele te ama, Ele te deseja, Ele te fez porque Ele te ama. Aleluia. Você sabe quem é Jesus? É esse que sofreu na cruz, que não merecia. Ele largou a sua glória, Ele largou o seu reino, Ele largou toda a adoração que Ele tinha no céu, por amor de cada um de nós. Para que aquilo que foi feito lá no passado, aqui possa ser desfeito. Você sabe quem é o Espírito Santo? Aquele que também estava lá na criação. É aquele que hoje habita dentro de mim e de você e fez de nós a sua morada. Os seus olhos enxergam o que o Espírito Santo de Deus enxerga. Os teus ouvidos ouvem o que o Espírito Santo de Deus ouve. A tua boca fala daquilo que o Espírito Santo de Deus fala. Aonde você anda, o Espírito Santo de Deus anda com você. Quando ninguém está do seu lado, quando você se sente sozinho, abandonado, largado, seja onde for, o Espírito Santo de Deus está lá com você. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não te rejeita, nem um segundo. A palavra do Senhor diz que até quando nós dormimos, o Senhor vela pelo nosso sono. E Ele trabalha para aqueles que dormem, descansam e confiam nele. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse, irmã? Que nós, pecadores, que remexemos nas maiores imundícies desse mundo, que fazemos todas as coisas e muitas vezes nós escolhemos não vir para a casa do Senhor, não ler a palavra do Senhor,
vida. Não pedir oração para o nosso pastor, que é o anjo da nossa igreja, que é aquele que é autoridade sobre a nossa vida. Quantas vezes nós decidimos não ouvir a voz do nosso pastor, o direcionamento do nosso pastor? E mesmo assim, Deus continua nos amando. Aleluia. Deus continua de braços abertos, nos chamando a cada esquina, a cada volta, a cada passo que nós damos. O Senhor está ali nos chamando. O Espírito Santo de Deus está ali dando um jeito e outro e falando: eu te amo, volta. Eu te amo, me olha. Eu te amo, busca a minha face. Eu te amo, tenho solução para você. Dobra o seu joelho, ora, que eu vou abrir a porta. E quantas vezes nós falamos com toda a vizinhança, mas nós não falamos com Ele, o único que pode resolver verdadeiramente todos os nossos problemas. A palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, nos diz assim: vocês, diz assim, eu. Bate no seu peito e fala, eu. A palavra diz assim: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito Santo de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Sabe o que nos purifica de todas essas coisas do mundo? É o sangue de Jesus. É o sangue daquele que nos amou. É o sangue daquele que não poupou a sua vida, a sua honra, porque ele foi humilhado. Quantos de nós aqui gostamos de ser humilhado? Quem aqui gosta de ser humilhado, levanta a mão. Ninguém, né? Mas ele foi humilhado. Ele foi humilhado. Ele foi rechaçado. Ele foi traído. Mas sabe, ele não abriu a boca dele para reclamar. Não abriu. Muito pelo contrário. Quando o sangue dele estava derramado, quando ele estava para morrer, ele intercedeu por mim e por você. Ele clamou ao Pai para que o Senhor Deus pudesse trazer sobre nós a bênção dele, o favor dele, o amor dele, a misericórdia dele, para que eu e você pudéssemos ter uma vida abundante pelo sangue que ele derramou. E às vezes nós podemos ouvir, como eu já ouvi aí no mundo, as pessoas falam assim: não, vários caminhos me levam para Deus, vários caminhos me dão a salvação, eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali. Você já ouviu isso, missionário? Que eu vou chegar até Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Atos, capítulo 4, verso 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus, somente Jesus Cristo pode nos dar a salvação. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho. Ele é o caminho que nos leva não a Deus, porque Deus ele é justo e Deus é juiz. Mas quando nós nos apresentamos a Deus, justo e juiz, com o sangue de Jesus sobre nós, nós somos vistos por Deus, justo e juiz, como aquele que recebeu o sangue do Filho. E aí Ele nos olha não como justo juiz, mas também como um Pai amoroso, que ama, que cuida, que zela, aleluia, e que tem misericórdia. É somente através de Jesus Cristo e do sangue, do sacrifício do Senhor feito na cruz. João capítulo 16, João capítulo 14, verso 6, diz assim: Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então você pode escolher
escolher. Você pode escolher se você quer chegar diante de Deus ou se você quer chegar diante do Pai. Gente, pare e pensa. Se você for diante de um juiz hoje, um juiz que nunca te viu, que não sabe nem o seu nome, que pegou uma folha e leu o seu nome e leu o que você fez, ele vai te julgar com todo o rigor da lei. Agora, quando você chega no tribunal e quem está lá sentado como juiz é o seu pai, ele vai olhar e ele vai fazer de todas as maneiras para que você receba uma pena branda, suave. Ele não vai destilar em você todo o rigor da lei. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te quer, Ele te gerou, Ele te criou, Ele deu o melhor por você. Aleluia. Deus, Ele deu o melhor pela sua vida. Se você está de pé aqui hoje, se você está podendo ouvir, se você está podendo enxergar, se você está podendo respirar, é porque o amor do Senhor está sobre a sua vida. É porque Ele tem cuidado de você. 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6 nos diz assim: porque só há um Deus e um só mediador. O que é um mediador, gente? É a pessoa que conversa comigo, ouve quais são as minhas queixas, quais são os meus pecados, quais são as minhas dores, e depois vai até o Pai e fala: Senhor, olha lá, pecou, mas eu vim aqui interceder por ele, interceder por ela. Eu vim aqui com todo o meu amor dizer: não julga com tanta severeza, com tanta severidade. Então Jesus Cristo é o nosso mediador. Mediador, é Ele que ouve as nossas queixas, as nossas súplicas e intercede por nós diante do Pai. Então diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Talvez até hoje você não tivesse ouvido essas coisas. Talvez até hoje você pensasse que Deus é um Deus sim, tão grande, tão poderoso, fez todas as coisas, mas Ele está lá no céu e não está nem aí para você. Mas hoje você está descobrindo que isso tudo é mentira, engano. E isso tudo são coisas que foram implantadas no mundo para não nos deixar ir à cruz de Cristo, ir na busca certa. Isaías 53, verso 4 ao 11 nos diz assim, ó, preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Diz assim: no entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Jesus estava ali sendo pregado no madeiro. Mas diz assim: o Deus que o estava castigando, o Deus que o estava maltratando e ferindo, porque Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. É os nossos pecados que Jesus carregou naquela cruz. Era para eu e você estarmos naquele lugar. Era para eu e você continuarmos mergulhados nessa mentira, nesse engano, nesse engodo que o mundo fala e tenta nos aprisionar. E continua dizendo o verso 5: porém Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa da nossa maldade. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos.
Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Ele foi preso, condenado, levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do seu povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido nenhum crime, nem tivesse dito uma mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. Oh, glória! Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso terá vida longa e verá os seus descendentes. Ele será como o plano que deu certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. Diz: o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. O nosso Senhor, o nosso Salvador, ele não merecia passar por todas essas coisas, mas porque ele nos amou, porque ele nos ama, e porque ele tem um propósito, um plano sobre a nossa vida. Ele não abriu mão de você, ele não abriu mão de mim, e não é agora que ele vai desistir da sua vida, não é agora que ele vai abrir mão de que você seja completamente dele. Então, se você hoje está ouvindo essa palavra, que talvez você nunca tenha ouvido, talvez o seu coração nunca tenha se despertado, o seu entendimento nunca tenha sido despertado dessa maneira, hoje você tem uma escolha, hoje você tem uma decisão a ser feita por você. A escolha de uma vida diferente da que você viveu até aqui, de carregar uma carga, um fardo diferente do que você trouxe até aqui. Por todos esses anos, talvez você carregou fardo, cargas de dores, de faltas, de abandono, de rejeição, de falta dentro de você. Talvez você andou procurando preencher esse vazio e você nunca conseguiu. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que existe um lugar de consolo, aleluia! Existe um lugar de conforto, existe um lugar de graça, existe um lugar de amor, existe um lugar de amizade, existe um lugar de perdão, existe um lugar de remissão dos pecados, existe um lugar de salvação, existe sim um lugar de mudança, mudança de vida. Existe um lugar onde você pode encontrar uma oportunidade para ser diferente, para se sentir diferente, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer: filho, eu te amo, eu não abri mão de você, para dizer: filha, eu te amo e eu não abro mão de você. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho na sua vida, e hoje você tem a oportunidade para escolher, para decidir, aceitar o sacrifício que eu fiz por você, o sacrifício que eu fiz pela sua vida, pela sua volta,
O véu do santuário já foi rasgado. Você pode se aproximar. Você pode se achegar. Você tem um lugar onde eu posso derramar bálsamo no seu coração, onde eu posso curar as suas feridas, onde eu posso apagar as suas dores, onde eu posso fazer coisas novas, trazendo cura, trazendo transformação